Toda a gente conhece esta situação, não é? Aquela pausa que parece tão merecida a meio dos estudos ou do trabalho. A intenção é a melhor possível, só uns minutinhos nas redes sociais, mesmo só para relaxar a cabeça. Mas aquilo que começa como só 15 minutos, de repente, transforma-se em horas. O ecrã parece que nos hipnotiza com aquele feed infinito de coisas que nem sabíamos que nos interessavam. E quando finalmente olhamos para o relógio, a tarde simplesmente desapareceu. E fica aquela sensação de preguiça, de foco perdido. A questão é, será que isto é só falta de disciplina? Preguiça? Ou será que esta experiência é, na verdade, um sintoma de algo maior? Algo que está a reconfigurar a nossa capacidade de concentração sem que a gente se aperceba? Pois bem, este fenómeno já tem nome: brain rot, ou, em português, apodrecimento cerebral. E não é uma expressão qualquer, foi mesmo escolhida como a palavra do ano de 2024 pela Oxford University Press, o que só vem validar esta sensação que tanta gente partilha de que alguma coisa está a mudar na nossa mente. Mas o que é que significa exatamente o cérebro apodrecer? A ideia não é que ele se desgasta por ser usado, é quase o contrário. É isso mesmo. O nosso cérebro não se gasta com o uso. Pelo contrário, ele enferruja com a falta dele. O brain rot acontece quando deixamos de usar a mente de forma produtiva e, em vez disso, a poluímos com estímulos que não a desafiam em nada. Existem, basicamente, 4 estados de atenção. E o problema é que grande parte do tempo que passamos em frente a um ecrã é no estado mecânico. Ou seja, estamos entretidos, mas o cérebro não está a ser desafiado. É aqui que mora o perigo. É este consumo passivo e descontrolado que, com o tempo, leva ao tal apodrecimento cerebral. E o problema de fundo é este. Nós temos cérebros antigos a tentar navegar num mundo digital completamente moderno. A nossa biologia, pura e simplesmente, não consegue acompanhar a velocidade da tecnologia. Para se ter uma ideia, imaginem que toda a história da humanidade era só um ano. A agricultura teria surgido há 2 semanas, o primeiro computador há 2 horas e o TikTok há menos de 10 minutos. É uma loucura. Os nossos cérebros não tiveram tempo absolutamente nenhum para se adaptar a esta nova realidade. E aqui está o ponto crucial. Nós evoluímos para procurar estímulos por uma questão de sobrevivência. Um barulho na floresta, um fruto maduro. Isso era importante. Hoje, os estímulos são infinitos, chegam sem esforço nenhum e o nosso cérebro, que ainda está programado para um modo de sobrevivência, fica completamente assoberbado. E agora vamos olhar para a forma como a tecnologia foi desenhada de propósito para explorar esta fragilidade dos nossos cérebros antigos, o famoso algoritmo de recomendação. É quase como se tivessem inventado uma cura para o tédio, uma ferramenta mágica que aprende exatamente o que nos prende a atenção e que nos dá mais e mais daquilo, a toda a hora, preenchendo cada segundo de silêncio do nosso dia. E este sistema funciona de uma forma incrivelmente eficaz. Ele monitoriza tudo o que fazemos online para criar um perfil super detalhado e depois otimiza o conteúdo para nos agarrar o máximo de tempo possível. E o pior é que este mecanismo já não está só numa aplicação, não é? Está em todo o lado. Esta citação do Herbert Simon, que já foi dita há décadas, resume na perfeição o nosso dilema moderno. Esta abundância de informação está a esgotar o nosso recurso mais precioso, a atenção. As consequências desta armadilha dos algoritmos podem ser vistas como uma espécie de invasão biológica da nossa mente. Uma invasão seguida de uma colonização. Pensem nisto por um momento. Em 2004, uma investigação da doutora Gloria Mark mostrou que o tempo médio que uma pessoa conseguia manter a concentração numa única tarefa era de 150 segundos. E em 2024? Bem, esse número caiu a pique, para apenas 47 segundos. Isto representa uma queda de 66% na nossa capacidade de manter o foco. 66% em apenas 20 anos. O impacto é absolutamente real e mensurável. E como é que isto se manifesta no nosso dia-a-dia? Bem, através de sinais que podem ser subtis, mas que são muito claros. A dificuldade em absorver o que se está a ler, aquela necessidade constante de ir ver o telemóvel, ou até reações emocionais exageradas. E a ciência confirma isto. Ressonâncias magnéticas mostram menor atividade em áreas do cérebro que são cruciais para o controle de impulso. Mas esta não tem de ser uma história com um final triste. É perfeitamente possível lutar contra esta tendência e recuperar o controle.
A solução não passa por culpar a tecnologia, mas sim por fortalecer a nossa própria mente. O princípio fundamental é até bastante simples. Entre uma notificação no telemóvel e a nossa reação, existe um espaço. E é nesse pequeno espaço que reside o nosso poder de escolha. Não são os estímulos que nos controlam, mas sim a forma como nós decidimos reagir a eles. Então, qual é o plano de ação? Pode ser dividido em 3 passos simples. Primeiro, um detox do algoritmo. Trocar o consumo passivo por conteúdo que nos enriqueça, como livros ou podcasts. Segundo, perceber quais são os gatilhos emocionais que nos empurram para a distração. E terceiro, focar na motivação intrínseca, ou seja, encontrar prazer no processo em si, e não apenas na recompensa final. No fundo, a nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos, ou pelos nossos medos, ou pelas distrações. É definida por aquilo que fazemos. São as nossas ações, momento a momento, que determinam quem realmente somos. Por isso, a questão final é esta, e é uma chamada à ação. Combater o brain rot é, na verdade, retomar o controle da nossa própria vida. É decidir conscientemente que tipo de pessoa se quer ser e agir de acordo com isso, um passo de cada vez. A resposta está sempre na próxima decisão que tomamos.